Sejam bem-vindos a essa videoaula da disciplina de Eletrotécnica do Coltec UFMG. Nessa aula, a gente vai aprender como encontrar impedância equivalente em circuitos com associação paralelo e fazer a análise através do diagrama fasorial de todas as variáveis de corrente e tensão desse circuito, de seus componentes. E aí a gente tem aqui o exemplo de um circuito RL paralelo. Então, a gente está aqui trabalhando em corrente alternada, não é isso? E em um sistema com um ômega dado, a gente conhece esse ômega, e aí foi aplicada uma tensão, um V fasorial, no circuito em que nós temos a associação de R em paralelo com um L. E aí a gente vai lembrar que todas as técnicas de análise de circuitos, elas são aplicáveis a circuitos em corrente alternada. Porém, agora a gente tem que considerar, em vez de trabalhar só com as resistências, a gente vai trabalhar com as impedâncias, visto que agora a gente tem elementos indutivos e também capacitivos nesse circuito. Então, a gente vai aplicar as mesmas fórmulas, análises, só que considerando os Z's e não somente o R, como a gente fazia quando o circuito era puramente resistivo. Então, como achar o Z equivalente dessa associação? Então, a gente, partindo da expressão geral de impedância equivalente, de R, que vem daquela que a gente já conhece para os resistores, a gente teria um Z equivalente, 1 sobre Z equivalente, seria 1 sobre ZR mais 1 sobre ZL. Mas a gente sabe que quando nós temos dois resistores, essa expressão, já isolando o Z equivalente, ela fica sendo o produto pela soma, o conhecido produto pela soma. Então, a gente já usa direto essa expressão quando a gente tem dois elementos. E aí, aqui é importante observar que a gente vai ter operações com números complexos. Então, um detalhe é que quando a gente insere o número na forma polar ou na forma retangular, às vezes, aqui a gente vai ter a seguinte coisa. A gente vai fazer uma multiplicação e depois fazer uma soma e depois uma divisão. Então, para fazer a multiplicação, insiram sempre o número na forma polar. Então, aqui a gente vai ter que inserir o número ZR na forma polar. Aqui é o próprio R, Então, a gente pode simplificar aqui, já colocando que o ZR é o próprio R. E o ZL vai ser, na forma polar, o módulo de ZL com o ângulo, que é o φ L aqui, ok? E para fazer a soma, a gente vai somar na forma retangular. Aqui a gente vai ter um R mais um JXL. Lembrando que o ZL é JXL, ok? Aí a gente vai ter um número na forma retangular. E para fazer a divisão, depois que a gente realizou essa multiplicação aqui, na multiplicação a gente vai multiplicar os módulos, somar os ângulos. Aqui a gente vai converter para a forma polar para poder fazer a divisão depois, tá? Então, só para lembrar que nós estamos trabalhando com números complexos e a gente tem que sempre considerar, o número complexo inteiro, não só trabalhar com módulos e ignorar as defasagens. Aqui, então, calculamos o Z equivalente e para calcular o I total a gente aplicaria, usando a ideia do circuito equivalente, a lei de Ohm. Aqui, a definição, na verdade, de impedância, Então, se a gente tem um circuito equivalente, a gente sabe que o Z equivalente, a gente vai representar uma impedância mista, Que não representa um elemento só, mas uma combinação deles, a gente normalmente representa por esse símbolo, por esse triângulo, por esse retângulo. E aqui a gente tem um V, a gente sabe que vai circular um I nesse sentido, sendo o que o V está aplicado nessa impedância. Então, a gente vai usar o conceito de impedância. Impedância é sempre fasor de tensão por fasor de corrente, razão entre eles, para achar o I total. Achando o I total, a gente vai verificar também que o circuito sendo paralelo, a gente vai ter correntes diferentes nos ramos,
E aí, só novamente aplicar o conceito de impedância e encontrar as correntes individuais. Como que a gente faria o diagrama fasorial para esse circuito? Então, normalmente a gente coloca a corrente na referência. Mas quando a gente está analisando um circuito paralelo, puramente paralelo, né? O que a gente faz é colocar o elemento, ou na verdade a variável, que está em comum para todos os elementos. Que no caso aqui é a tensão. Como o circuito é paralelo, o VR e o VL são iguais ao V da fonte. Então, para analisar esse circuito, a gente vai colocar o V fasor na referência aqui no 0 graus. Então, a gente vai considerar que o nosso V fasor é um fasor aqui, né? Não vou especificar valores, tá? Vou fazer aqui de maneira genérica, para a gente ter uma ideia que isso pode ser feito para qualquer circuito, para qualquer valor. Então, em relação ao V, o que a gente sabe? Como que nós desenharíamos, então, representaríamos o IR? O IR é a corrente no resistor. Se o VR é o próprio V, a gente sabe que para um resistor, então se a gente olhar individualmente o resistor lá no circuito, o que a gente tem? A gente tem um V fasor aplicado aqui e temos um IR, correto? Para o elemento resistivo, a gente sabe que o seu diagrama fasorial, a sua tensão vai sempre estar em fase com a sua corrente. Então, se a gente sabe que a tensão no resistor é a própria tensão da fonte, que já está representada no diagrama, a gente vai representar o IR em fase com o V. Como aqui no cálculo de R a gente vai usar um V sobre IR, o módulo de I ele vai ser menor do que o módulo de IR, né? Vai ser o módulo de V dividido por R. Então, o módulo aqui vai ser um módulo menor do que o de V, e aí eu vou representar o meu IR em fase, ou seja, com o mesmo ângulo, com a mesma posição angular do que a mesma posição angular da fonte, né, da tensão da fonte. Então, aqui a gente pode representar o nosso IR. Então, IR, isso aqui sempre vai acontecer para o resistor. A corrente sempre em fase com a tensão. E no caso aqui, a tensão do resistor é a tensão da fonte. Mas a próxima aqui que a gente vai representar é o IL. O IL, né, que é a corrente no indutor, qual que é a característica, qual que é o comportamento das variáveis no indutor? A gente sabe, então, que se a gente desenhar um indutor, extraindo ele aqui do circuito, a gente vai ter, então, também um V e aqui o nosso IL. Ok? Então, a gente pode aqui colocar para o resistor, né, que o seu diagrama fasorial é um I em fase com V sempre, ok? Então, só para a gente marcar isso, então aqui, só para lembrar que o IR sempre está em fase com o VR. E para o indutor, a gente sabe que no indutor, a sua tensão sempre está adiantada em relação à sua corrente. Então, se a gente tem um VL, a gente sabe que ele está adiantado, inclusive, né, não só adiantado, mas como adiantado de 90 graus. Então, a gente sabe que o diagrama para o indutor é um VL adiantado de 90 graus em relação ao IL. Se a tensão do indutor é a própria tensão da fonte, a gente vai representar o IL atrasado, né, em relação ao V, que é o VL, aqui no nosso diagrama do circuito. Então, olha, a gente vai representar aqui o nosso IL 90 graus para baixo em relação ao V, que é o V total, que é o próprio VL. Então, a gente vai ter um fasor IL nessa posição. Vou colocar ele mais para baixo aqui, que a gente vai ter que
fazer a soma dos fasores mais pra frente. Ok? Então, a gente sabe que essa defasagem é de 90 graus. Com base nisso, a gente vai fazer a soma das correntes. Então, por que eu faço a soma das correntes? Porque eu sei que a lei de Kirchhoff das correntes, ela funciona também para qualquer circuito, né? Inclusive o circuito em corrente alternada, qualquer circuito em corrente alternada. Então, a lei de Kirchhoff das correntes vai me dizer que as correntes que entram no nó, então se a gente pegar aqui o nosso nó é esse, concorda? Então, a corrente que entra no nó tem que ser igual à soma das correntes que saem do nó, né? Isso é a lei de Kirchhoff das correntes. Então, aqui o I total, ele sempre vai ser o IR mais IL. E aí, a gente vai lembrar que esses números são números complexos, né? Eles têm duas componentes, uma componente real e uma componente complexa. E aí, para somá-los, a gente tem que somar as componentes. Não é isso? Então, não pode somar só os módulos, não é uma soma de números reais, é uma soma de números complexos. Então, é uma soma vetorial, a gente vai somar esses vetores. Como que a gente soma dois vetores? A gente vai colocar a seta, né, que representa o vetor, o início de uma no final da outra. Então, eu vou projetar esse IL para cá, conectando o IL no final do IR. Concordam? E aí, a soma é sempre o vetor que liga, né, o começo aqui de um até o final do outro. E aí a gente teria, eu vou colocar aqui também de cor diferente para destacar, a gente teria aqui o I total do circuito já aparecendo no nosso diagrama fasorial, como sendo essa soma. Ok? Então, esse aqui é o I, que é o I total do circuito. E é importante observar também que, por esse diagrama, a gente já consegue enxergar a defasagem entre a tensão total do circuito e a corrente total, que é esse ângulo que a gente pode chamar aqui de ângulo φ. Esse φ, a gente sabe que, obrigatoriamente, é o φ da impedância equivalente. Então, se nós achamos um Z equivalente, que tem um módulo, né, e um ângulo, esse ângulo, ele vai ter que ser, ele é sempre obrigatoriamente igual ao ângulo de defasagem entre tensão e corrente total. Então, o φ, para a gente ter em mente, é sempre o φV menos o φI, sendo que φV é o V total e o I é o I total. Ok? Então, isso aqui já nos mostra todas as variáveis do circuito e a relação entre elas. A gente não representou VL e VR porque eles são o próprio V, aqui a gente pode colocar, né, que o V é igual a VR, que é igual a VL. Então, é mais fácil sempre fazer a análise colocando a variável em comum na referência, ok? Para que a gente tenha uma base mesmo para fazer essas análises. E é importante lembrar das relações para os componentes individualmente. Então, os componentes aqui, essa relação para eles sempre funciona, ok? Então, isso a gente tem que considerar, não pode esquecer. E se tiver errado, né, se isso não acontecer, a gente fez a análise errada, ok? Então é isso, muito obrigada e até a próxima.